E eu quero então entrar nesse assunto, doutor, sobre essas compras nos shoppings populares. Há alguma diferença? Explica pra gente esse mito entre você comprar no shopping normal, no shopping popular. O que diferencia? É claro que tem detalhes que diferenciam a compra no shopping popular ou até mesmo em outras situações de uma compra mais convencional. Agora, por mais que tenham pequenas diferenças, né, o conjunto da obra ele é muito semelhante. Ou seja, o Código de Defesa do Consumidor ele abraça isso. Então, onde que tem diferença? Então, vamos pegar alguns problemas que sempre aparecem. Então, por exemplo, uma pergunta que é constante. Nesses shoppings populares, infelizmente, existem muitos produtos falsificados ou oriundos de contrabando. Xing Ling. Né? Tem por exemplo, tem, sem fazer nenhuma apologia a nenhuma marca, mas, por exemplo, já foi identificado um tênis Wilson Star, em vez de, ser, né, de uma outra marca. Né? E assim por Mike, diante. Né? Não tem Tem o Mike também, né? E assim por diante. Isso não é lenda, isso é fato. Né? Então, o que acontece? Nesse caso, né, se há uma falsificação ou um contrabando, se é claro para o consumidor que é um produto oriundo de falsificação ou contrabando, então, ou seja, tem que estar claro para o consumidor a situação. Aí o que acontece? Então nós temos uma relação ilícita, não legalizada. Se é uma relação ilícita, não gera direitos ao consumidor. Muito pelo contrário, o consumidor pode ser, inclusive, processado como receptador de produto contrabandeado. Sim, então isso deixa tem eu que fazer ficar uma bem pergunta. Então, o que o Jean falou é muito mais sério. A pessoa que vai a um shoppingzinho popular e adquire ali um produto, entre as pirata, contrabandeado, ele está sendo conivente ao crime. Isso, ele é conivente. Se a polícia Isso. baixar naquela hora e fechar a barraquinha ali e falar tá todo mundo em cana, ele está dentro. Ele também está junto para dar um passeio lá no Camburão. Pelo menos um passeio ele dá, né? Com certeza. Vai ter que responder uma boa. Então, assim, é esse que é o detalhe. Então, ele achar que vai ter direito porque comprou um produto dessa natureza, ele não tem. Agora, o problema é o seguinte. Vamos colocar a situação, por exemplo, aqui de Belo Horizonte. Esses shoppings populares são em áreas legalizadas pela Prefeitura de Belo Horizonte. Aliás, foi a Prefeitura que os colocou lá para tirar da rua, né? Que eram os famosos toureiros que ficavam os camelôs. Os camelôs. Então, eles foram reagrupados dentro desses shoppings populares. Então, é um espaço que a Prefeitura ali autorizou. Segundo, muitas vezes o consumidor ele vai de boa fé. Acredito, inclusive, a maioria das vezes, ele chega de boa fé nesse shopping. Terceiro, muitas vezes um produto, o consumidor não tem como saber se ele é de fato falsificado ou contrabandeado. Então, o que acontece? Aí nós temos um princípio na defesa do consumidor chamada do pressuposto de boa-fé do consumidor. Então, mesmo sendo, às vezes, um produto falsificado ou contrabandeado, mas que o consumidor não tinha condições de saber identificar, aí você pode criar toda uma tese que a defesa do consumidor chega, sim, a proteger esse consumidor em relação ao fornecedor daquele produto ou serviço. Então, são vários elementos que precisam ser analisados. Então, vamos pressupor que o produto não é contrabandeado, nem é falsificado, ou mesmo se for, há uma boa-fé do consumidor. O Código de Defesa do Consumidor incide? Sim. Mas aí você vai me falar, né, Luciana? Bruno, mas e a nota fiscal? Né? Não há nota fiscal numa situação dessa. Não existe. Mas a nota fiscal, ela é importante? Mas não é a única prova da relação de consumo. A gente tem que se lembrar que vários estabelecimentos comerciais, por força de lei, não têm a obrigação de emitir nota fiscal. Se não tem a obrigação, obviamente que isso também vale aqui. Então você pode pedir outra coisa. Aí, Bruno, de dizer quais não estariam na obrigação de emitir a nota? Por exemplo, as padarias de pequeno porte, né, elas não têm a obrigação de emitir a nota fiscal. Então aí como que faz? Eu preciso comprovar, às vezes estou comprando pão, salame, mussarela lá para o meu escritório, para levar o pessoal lá e o meu chefe pediu para levar alguma coisa que comprove. Então você pede um recibo. Né? Então o recibo ele é suficiente para a relação de consumo. Nesses shoppings populares é muito comum, se você está em casa já deve ter passado por isso, eles te dão o cartão de visita da loja e atrás colocam o produto que foi adquirido. E uma garantiazinha. Isso, uma garantiazinha ali, pau, e te entrega. Esse papel já tem validade. Ele já tem validade para a relação de consumo. Então, talvez não tenha para outras situações, mas sempre consumo. E foi bom que você colocou. Tem garantia? Sempre tem. Sempre tem garantia. Mesmo que ele fala que não tem garantia nenhuma,
existe a garantia. Ainda o cara fala assim, a garantia é até a hora que você sair do portão para fora, né? A garantia sou eu. A garantia é a obrigação, então, de quem... Exato, é da lei. Porque o que acontece? Existem duas garantias. Existe uma garantia chamada legal, que a lei atribui à relação. E uma garantia chamada contratual, que é um plus, que se soma. Pode existir ou não. Então, o que acontece? A garantia legal, num produto durável, ela é de 90 dias. E se por acaso ele colocou num papelzinho tem garantia de 30, ela virou contratual. Então, a gente sempre lembra que uma se soma a outra. 90 mais 30. Isso, 90 mais 30, virando 120 dias. Está certa a conta, porque advogado é péssimo para conta, deve ser 120. Então, eu vi uma matéria essa semana, eu acredito que você talvez não sei se viu ou não, falando que o governo quer regularizar essa entrada de celulares, aí é especificamente para celulares, celulares importados no Brasil, esses por contrabando e até mesmo os que são comprados legalmente com nota fiscal no exterior, porque muita gente vem, por exemplo, vem dos Estados Unidos, traz um celular e o governo está formando uma regulamentação em que as operadoras vão junto aos consumidores regularizar esses aparelhos que vêm de fora, né? E aí, mas batendo muito forte em cima do Xing Ling que vem da China e tal. Aí até eu vi um consumidor dizendo, não, mas esses aparelhos são muito bons e tal, não sei o quê, e vale a pena e tal. Quer dizer, o governo, aí eu volto lá na questão da prefeitura, aqui no caso de Belo Horizonte, que constrói um lugar, autoriza a funcionar ali um comércio meio que informal, né? Vamos dizer assim, porque aquele pessoal não paga imposto, não paga nada. Exatamente. Não é controverso isso, quando o governo diz assim, bom, vamos regularizar isso aqui, vamos deixar entrar, mas vamos deixar entrar com certas restrições. Não é controverso? É uma relação, o governo, independente de qual seja, isso é no mundo inteiro, né? Tem uma relação de bater e assoprar, né? Ao mesmo tempo, no cidadão... Dá com a mão e tira com a outra, né? Exatamente. Então, o que a gente percebe é que medidas como essa são medidas de reserva de mercado. Né? Você está tentando fazer uma proteção à indústria nacional, alguma relação que é complicada, por exemplo. Para mim, eu não consigo entender até hoje essa questão de desbloquear aparelho para uso de telefonia. Sabe por que eu não entendo? Porque, para mim, se uma empresa de telefonia vende um chip bloqueado com aparelho, isso, para mim, se chama venda casada. É proibido pelo Código de Defesa do Consumidor. Mas por que o governo continua autorizando esse tipo de situação? Porque você está formando reservas de mercado. Isso aí está bem claro, né, dentro da movimentação. Então, sem dúvida nenhuma, se alguém questionar até judicialmente, eu adquiri um aparelho no free shop, que é legal, né? Está ali dentro da cota que me foi estabelecida, às vezes ultrapassou e ainda paguei a tributação. Entrei com isso e não posso utilizar? Qual que é o que me proíbe efetivamente de utilizar? Ah, não, tem uma lei e tal. Quer dizer, então eu acho que são medidas que precisam ser repensadas. Daí a Anatel, junto com a ANS, até essa semana eu estava pensando nisso, eles vão criando umas coisas que não faz sentido na relação de consumo. Né? Outro dia, por exemplo, a ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, anunciou como grande medida para o consumidor a obrigação de ouvidorias nos planos de saúde. Coitado do ouvido desses ouvidores. Ô Maurício, aqui em Minas Gerais, sem citar nenhum nome, a maior operadora de plano de saúde, que ocupa 85% do mercado, ela já tem ouvidoria há anos. E isso não trouxe melhoria efetiva para o atendimento ao consumidor. Você não está falando da Unimed, não, né? Não, ninguém está... Nenhuma empresa porque eu já tentei ser ouvido lá várias vezes, eu estou com uma reclamação lá que deve ter mais ou menos um mês, que não ouviram até hoje. Então, não é isso. Então, eles ficam brincando de fazer reserva de mercado, de criar ouvidoria e achar que está resolvendo relação para alguém. Quer dizer, deve estar. Não é para mim, não é para você, não é para você. Não, está dando emprego para o ouvidor. Ótimo. Ajudou o mercado de trabalho. Você levantou mais vagas. empregos, Exato. né? Agora, nessa conversa, assim, até mesmo dos shoppings populares, deixa eu voltar só para entender uma questão, doutor. Tem o shopping popular que foi cedido pela prefeitura, quase sempre, o local, o estabelecimento. Eu já estive nos shopping populares, inclusive conversando com a administração em alguns casos
específicos, e a administração diz o seguinte: aqui a gente recebe o condomínio e a venda fica a critério de quem está alocando. A gente não fica fiscalizando se é tipo produto uma pirata. Galeria Pagé lá em São Paulo, Exato, por exemplo. Galeria Pagé, Shopping 25 de Março, a gente vem para cá, o Oiapoque, vem para outros. Você vai no Brás, em São Paulo também. São todos dessa maneira. O locatário, vamos dizer assim, ele não fica fiscalizando, ele não tem uma fiscalização, porque também talvez não seria a obrigação dele, eu não sei. Eu queria até ter essa dúvida com o senhor. De quem é a obrigação de entender se aquilo que está lá dentro é legalizado, tem nota fiscal, não é contrabandeado? Porque se pegasse na matriz, pegasse na raiz, com certeza não precisaria do advogado ter que representar uma empresa para entrar lá dentro e ver se tem produto pirata, pedir uma liminar para o juiz fechar o estabelecimento para então ele fazer o trabalho que deveria ser de alguém lá no começo. Sim. O que acontece? Realmente o condomínio ele não está obrigado a fazer esse tipo de fiscalização. A não ser, por exemplo, vamos pegar uma situação mais simples para entender isso. Um condomínio de uma residencial. Você tem lá uma convenção de condomínio, que pode proibir ter gato e cachorro no prédio, como pode não proibir. Sim. Né? Então, assim, se não proibir, não fizer uma regulação, é o síndico que vai fiscalizar isso, ele que vai denunciar? Não, você vai ter o que tiver que existir ali dentro. Ali é a mesma coisa, você faz uma convenção de condomínio, mesmo que não residencial, e tem essa pactuação. Ou seja, isso pode existir, isso não pode ter, esse tipo de atividade sim, essa não. Pronto. Dentro disso, é responsabilidade do lojista da comercialização daquele produto ou serviço. Até porque o síndico, ou responsável pelo condomínio, a empresa terceirizada responsável, ela não tem poder de polícia para fiscalizar. Poder de polícia é dado apenas a órgãos de natureza estatal, ou seja, sejam fiscais à prefeitura, sejam fiscais à Receita Estadual ou Federal, e assim por diante. Então, o combate a esse tipo de postura, como é feito várias vezes, a gente toda hora sai notícia no jornal, né, que há um pente fino nesses shoppings populares, é feito por quem é de direito, são os fiscais da prefeitura, estaduais ou federais. Né? Então, isso cabe a eles, não cabe jamais ao condomínio. Então, o consumidor, pensando aqui, trocando em miúdos, o consumidor que compra nesses shoppings populares, no final das contas ele vai acabar ficando no prejuízo mesmo, porque ele não tá, ainda que o Código de Defesa do Consumidor o ampare em algumas coisas, mas ele não tem muita ferramenta, e eu acho que a briga também não vale a pena tanto assim, na dor de cabeça que vai dar. Depende, até que não. Se for naquela relação de boa-fé do consumidor ir a esse local e comprar em boa-fé, sem saber se é falsificado ou contrabandeado, porque ele ainda tem o direito. Mas já está estigmatizado, por exemplo, que esses shoppings populares vendem material que é na falsificado. sua maioria das vezes. Então o cara já entra sabendo, ó, você está comprando um produto que não tem nota fiscal, não é isso, não é aquilo. Então, quer dizer, eu vou na frente de um juiz e vou dizer, senhor doutor, mas aí o cara me vendeu, mas você não já sabia que lá é assim? Mas e eu acho que essa garantia que eles dão, garantia que eles dão a esse consumidor, é mais na relação entre eles. Sim. Porque se, vamos supor, o produto está dentro da validade, da garantia, e ele tem algum problema, ele não pode ir atrás da justiça, por exemplo, para requerer esse direito.